Houve um tempo em que era plenamente admissível pela sociedade que os meninos deveriam acompanhar os seus pais e conhecerem de perto a rotina deles, né, para garantir o pão de cada dia, e desde pequenos já irem aprendendo as nuances, as características, as peculiaridades do mundo do trabalho. Com o tempo, isso mudou. E aí a sociedade descobriu que lugar de criança é na escola. Mas qual será a realidade que se tem hoje no Brasil e em especial no Rio Grande do Norte em relação ao trabalho infantil? Para conversar comigo sobre isso e refletir aqui, trazer ideias, números e um pouco um recorte dessa realidade aqui no Rio Grande do Norte, eu recebo a auditora fiscal do trabalho, Marinalva Dantas, que coordena aqui no estado um programa muito importante de erradicação do trabalho infantil. Marinalva, nessa matéria aí de erradicação do trabalho infantil, de 0 a 10, estamos onde? O Rio Grande do Norte já esteve muito bem, o melhor do país em combate ao trabalho infantil nos anos 90. Mas hoje em dia nós estamos numa posição que não é também tão vergonhosa. No Nordeste só perdemos para o Sergipe, que é um estado pequeno, por isso que tem menos crianças do que nós. No Nordeste todo estamos muito bem. E no Brasil também estamos em 7º lugar, ou seja, os outros todos têm mais exploração de criança do que nós. E caímos, se é que a gente pode dizer que caímos ou pioramos, por quê? Bom, nós pioramos por várias coisas. Primeiro, pela questão da cultura, que é muito forte, como você falou no início, né? Essa questão de acompanhar os pais. Infelizmente, esse pensamento está proliferando novamente. Mas é cultura ou é realidade? Porque os pais não têm onde deixar os meninos na escola ou na creche. Falta esse outro auxílio luxuoso. Tem as duas coisas. Por exemplo, nas casas de farinha, realmente as mães moram ali pertinho e elas levam porque preferem, lógico, estar de olho no filho, e realmente não tem creche em muitos municípios. Mas, assim, na maioria dos casos, por exemplo, na área urbana, que você vai numa feira livre, você é capaz de achar mais de 100 crianças carregando a feira das pessoas da cidade. Elas estão ali porque a família recebe Bolsa Família, tem ganhos outros, mas não abre mão de ter seu filho trabalhando. Eles ainda não têm a consciência que as crianças precisam estar estudando. E a maioria que a gente conversa não sabe ler nem escrever. Marinalva, é possível identificar aqui no Rio Grande do Norte alguma característica do trabalho infantil que nos difere dos outros estados do Brasil? O trabalho infantil no Rio Grande do Norte, pelo que nós temos constatado em loco, nas inspeções, ele é preponderantemente masculino. É uma questão de gênero masculino. Os meninos trabalham muito, a gente retira muitos meninos, pouquíssimas meninas. Essa é uma característica do Rio Grande do Norte. Então, nós acreditamos que essas meninas, ou elas estão estudando, certo? Ou elas estão fazendo trabalho infantil doméstico, porque tem um dado muito perigoso para nós. É que nós somos o 2º estado que mais explora trabalho infantil doméstico. E como é que se chega a essa conta, Marinalva, para se apontar essa classificação? Foi exatamente os dados do IBGE. Entendeu? Eles que fizeram todo esse levantamento, PNAD e tudo, todos esses dados que nós apresentamos são dados oficiais do IBGE. E é possível que esse número seja ainda maior, porque a gente sabe que em muitas áreas há aquilo que se chama de subnotificação, quer dizer, a realidade é maior do que aquilo que se registra? É outro problema também essa dos dados, porque veja bem, o IBGE, em alguns municípios, nós ficamos espantados quando eles dizem que tem muita criança trabalhando em determinada atividade, porque nós vamos aos locais. Vamos de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a inspeção vai a qualquer hora em que indiquem. E nós não encontramos essas crianças, entendeu? E indo em vários dias e períodos indicados. Por exemplo, João Câmara tem um número enorme de crianças quebrando castanha, trabalhando ali dia e noite, mas isso não aparece no IBGE. Mas nós vamos lá e encontramos as crianças trabalhando. Eles não foram lá pesquisar, vão. Mas se o dono da casa diz, não, ele não está trabalhando, ele está só ajudando, ele não pode colocar que há trabalho. Porque o chefe
da família, a pessoa que informa, é que diz se é ou não trabalho. Isso é errado. E qual é a diferença na prática ou conceitualmente do trabalhar e do ajudar? Ajudar, para nós, é 100% trabalho. Sempre que a pessoa diz, não, está ajudando, é porque eles desqualificam a mão de obra infantil como se fosse uma coisa muito leve para a criança. Não, está só ajudando. Então, a maioria das crianças não recebe nada por essa ajuda e ela é o outro braço do pai ou da mãe. Como acontecia na cana-de-açúcar, que o pai levava, e graças a Deus isso acabou, ele levava 5, 6, 7 filhos para cortar a cana com ele, para ele atingir o mínimo do salário, porque ele sozinho não conseguia aquela cota da tonelagem que ele tinha que cortar. Agora as crianças saíram e essas crianças agora já jovens morrem de exaustão, porque acabaram a saúde na infância. Pelo que você coloca, então, o trabalho infantil pode, quer dizer, numa interpretação livre, ser comparado à droga, né? No caso do trabalho infantil, a gente pode dizer que a criança que vai trabalhar e participa dessa cadeia perversa, dessa relação perversa, ou acaba no cemitério, ou acaba fora do mercado de trabalho porque não tem mais força para trabalhar. É sobre isso que eu queria que a gente conversasse daqui um pouquinho. O Justiça e Trabalho dá uma paradinha rápida e a gente volta conversando com a auditora fiscal do trabalho, Marinal Vadante, sobre esse trabalho muito importante, que é a questão da exploração ou da erradicação do trabalho infantil. A gente volta já.